Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler inicialmente no livro de Josué, capítulo de número 3, versículos 13 e depois versículos 15 a 17. Assim está escrito: Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite inicialmente, falando sobre a bênção está no último passo. Sobre este assunto que vamos discorrer ao longo da palavra de Deus, trazendo alguns exemplos de que a fidelidade, a perseverança e a obediência, elas contam muito, desde a promessa até o recebimento da bênção de Deus. Então, a bênção está no último passo. O texto que acabei de ler fala sobre o tempo de Josué, quando o Senhor havia encarregado ele de dar continuidade e liderar o povo de Israel, e agora eles estavam diante do Jordão, um Jordão que transbordava pelas suas ribanceiras, e eles não tinham outra forma de seguir caminho a não ser atravessarem pelo meio do Jordão. Mas para que acontecesse isso, que o povo passasse pelo meio do Jordão, precisaria haver uma intervenção de Deus, o mover do braço de Deus em favor do seu povo, providenciando um caminho no meio do mar. Humanamente falando, isto é impossível. O homem nunca pode pensar e analisar nesses termos. Mas, quando quem está na liderança entende a voz de Deus, conhece a voz de Deus, sabe como Deus trabalha, que Deus ele é poderoso, ele não está limitado a somente um tipo de atuação. Então, quando Deus pede alguma coisa, e aquele que está no comando é temente a Deus, é submisso, é obediente, é leal, é fiel, é sincero, ele vai cumprir aquilo que Deus está pedindo. Qual é a exigência de Deus? Então, Deus havia dito a Josué que chamasse o povo para falar com eles, e ao chamá-los, deu a seguinte ordem para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então era tirar o povo da distração, tirar o povo de outros focos, de outros alvos, de outros pensamentos, e que esse povo voltasse totalmente para consagrar a vida a Deus. Era isto unicamente o que precisava daquele povo: separar-se para Deus naquele dia, com intensidade, com verdade, com sinceridade. Porque amanhã,
Era a promessa. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué começa então a discorrer como é que Deus ia fazer isso. Por que é que Deus estava pedindo que o povo se santificasse? Que o povo voltasse todos unicamente para o olhar para uma única direção. E quando eles fizeram isto, então Josué escreve, como li aqui no versículo 13, que ele estava dizendo o que Deus tinha dito a ele. Diz que, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão. Então essa foi a promessa que Deus fez a Josué. E Josué traz à memória daquele povo o que Deus tinha prometido. Ele disse, assim que os pés dos sacerdotes que carregam a arca tocarem as águas do Jordão, elas vão se abrir e vão se secar e vão abrir um caminho. E isto alimentou o coração daquele povo com fé, com esperança, com expectativa. E quando no dia seguinte, os versículos 15 a 17, que li também, diz que os que levavam a arca, eles foram caminhando, chegaram ao Jordão, e acontece que, quando eles tocaram os pés nas águas, então o Jordão se abriu. Não ia se abrir quando eles estivessem acampados. Não ia se abrir quando faltasse uma distância razoável. Daqui nós estamos olhando para o Jordão e à medida que nós vamos olhando, o Jordão vai se abrir. Não. O detalhe de Deus aqui foi quando eles colocarem a planta dos pés sobre as águas do Jordão. As águas se abrirão no montão. Então, a orientação de Deus era tocar os pés nas águas do Jordão. Então, não importa se faltava 10 passos, se faltavam 5 passos, se faltavam 2 passos, nada aconteceria. Só aconteceria quando, finalmente, eles colocassem os pés sobre as águas e, então, o milagre prometido por Deus aconteceria imediatamente. E está escrito assim, e quando chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas no montão que vinham de cima, elas pararam. E pararam a distância muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam para o mar da Campina, que é o mar salgado, faltavam de todo. Então, separaram-se. Então, o povo passou o povo defronte de Jericó, pelo meio do Jordão. Os sacerdotes continuaram ali até que o último atravessasse. E eles atravessaram em seco. O solo do Jordão secou-se imediatamente, para que ninguém passasse pelo meio da lama, mas passou em seco. Então isso significa que a bênção para eles, a travessia do Rio Jordão, ela estaria então, conforme escrito aqui e lido, que seria quando os pés dos sacerdotes tocassem na água, ou seja, quando eles dessem o último passo, já para entrar no Jordão, então Deus abriria o mar. E como de fato aconteceu, a partir do momento em que eles pisaram nas águas e a borda dos seus pés se molharam, Deus abriu o Jordão e aquela multidão de povo atravessou a pé enxuto defronte de Jericó e venceram aquela cidade conforme era a promessa de Deus. Então, observe
como é que Deus trabalha de forma poderosa. Isto significa que nós precisamos acreditar na promessa de Deus, manter uma fé ativa, uma fé viva, poderosa, naquilo que Deus prometeu, até o fim. Não se pode descuidar em nenhum momento. Mas ainda falta uma determinada distância e, sabe, eu estou pensando que não vai acontecer nada não. Parece que foi só uma ilusão, foi um pensamento da cabeça. Não, as coisas de Deus não é pensamento da cabeça. As coisas de Deus são promessas. E Deus empenha a sua fidelidade e o seu nome na promessa que ele faz. Portanto, ele cumpre. E nunca é demais repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Falaria ele e não confirmaria? Faria Deus uma promessa e não seria capaz de cumpri-la? Não, isso não condiz com Deus. O que Deus fala, o que Deus determina, ele cumpre. E o que ele pede de nós, ele espera que obedeçamos à exigência que Deus coloca diante de nós, para então ele operar o milagre e nós sermos os portadores da bênção que foi nos prometida pelo Senhor. Então aqui, para atravessar o Jordão, eles precisaram se santificar no dia anterior, porque no dia seguinte seria o dia marcado por Deus para fazer esta maravilha. Abrir o Jordão, secar o seu solo e o povo atravessar a seco, sem nenhum ferimento, sem nenhum incidente no meio daquela água. Assim aconteceu. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia está relacionado com Abraão, quando a promessa de Deus era de dar um filho a Abraão, o filho da promessa, e através deste filho multiplicar semente, multiplicar a descendência de Abraão na terra. E quando ele recebe este filho nos braços, é a alegria do coração de Abraão. E ele então está vivendo ali com seu filho, e um determinado dia Deus se apresenta a Abraão e o chama, e ele responde ao Senhor. Então, quando o Senhor Deus o chama, lá no capítulo 22, os versículos 1 e 2, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então Deus disse: toma agora o teu filho, está aqui, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Era o filho da promessa. Tudo o que Deus tinha prometido estava canalizado para a vida de Isaque. E agora chega o momento que Deus se apresenta a Abraão e pede o Isaque. E pede-o em sacrifício. Isso significa que Isaque deveria ser amarrado, imolado, e então ele deveria ser decepado com o cutelo e o seu corpo seria então queimado naquelas brasas como sacrifício oferecido a Deus. O holocausto é queimar por inteiro. Não ia sobrar nada que não tivesse queimado. Tudo iria se queimar. E Abraão, como tinha a experiência com Deus, tinha aquela intimidade, o amigo de Deus, o homem que creu, o pai da fé, ele não titubeou, ele não duvidou, ele obedeceu à risca o que Deus lhe havia determinado, e ele foi àquele monte, a uma dos montes lá de Moriá, onde Deus disse que lhe mostraria na terra de Moriá, e ele leva Isaque e o deita ali. E nos versículos 10 a 12 está escrito: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Estava tudo pronto, tudo feito, agora era a hora final. Imolar o filho, acender o fogo e oferecê-lo a Deus em sacrifício. Então,
estendeu a mão para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Abraão em nenhum momento estava duvidoso, ele estava convicto. Ele chegou até a crer que, mesmo que Isaque morresse, fosse morto, Deus poderia das cinzas o ressuscitar para cumprir nele a promessa que havia feito. Então, Abraão, Abraão, ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. Fique parado. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então veja, Abraão foi até o último instante. O segundo seguinte, porque a mão já estava levantada com o cutelo. O segundo seguinte seria descer a mão e imolar Isaque. Mas quando ele está com a mão erguida, já na posição de descer para imolar o seu filho, o seu único filho, Deus então intervém. Não faças nada com o moço, porquanto agora sei que temes a Deus. A bênção, o livramento que Deus deu para Isaque estava no último segundo. Era o último passo. A última ação que Abraão ia fazer e o filho ia ficar por ali. Mas ali Deus interveio. E Deus disse: Não faças tal. Como quem diz: Provei a tua fé e você foi aprovado. Não precisa mais matar o moço. E providenciou um carneiro e Abraão ofereceu em lugar de Isaque. Há um hino que se canta nas igrejas que diz que quando Deus pediu Isaque, que Abraão estava indo para o Moriá, diz lá o poeta, o compositor, que profunda dúvida entrou em Abraão, pois ia dar da vida o benefício. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Abraão não duvidou. Ele foi seguro. Ele foi certo, e pela firmeza dele, Deus interveio e livrou a Isaque e deu a bênção para Abraão. Este é o segundo ponto. O terceiro que nós observamos é com relação a Elias, lá no capítulo 18 de 1 Reis, e o versículo de número 44, assim está escrito. 1 Reis 18, 44. Diz assim: no 18, 41, Elias diz a Acabe, depois que vê seus profetas de Baal e de Azera, eles foram mortos, Elias então se dirige a Acabe, porque não havia chuva, já havia 3 anos e meio que não estavam em chuva, mas agora Elias diz uma palavra para Acabe o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele havia ouvido a sensibilidade espiritual de Elias, entendeu que havia uma grande e abundante chuva, e ele avisou Acabe para que ele não fosse pego de improviso. E o que fez Elias? Subiu ao Monte Carmelo e foi orar a Deus. E a oração dele era no sentido de que o Senhor Deus respondesse com a chuva que ele havia anunciado para Acabe. E enquanto ele está orando, diz a palavra de Deus que ele meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço dele: sobe agora
e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Então o moço foi a primeira vez, olhou, conhecia pela nuvem. Não tem nada. O céu está limpo. Não há nem um sinal de chuva. Elias disse: torna lá mais vezes. Torna lá 7 vezes. Ele foi a primeira, não tinha nada. Foi a segunda vez, não tinha nada. Foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, nada. Tudo estava como antes. Parece que nada ia acontecer. Mas quando ele foi a 7ª vez, aquele moço observou e olhou, e veja o que ele disse na 7ª vez para Elias. E sucedeu, versículo 44, que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias ao moço: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Mas veja, o sinal de uma pequena mão, como a mão de um homem, apareceu na última vez, na 7ª vez. O moço foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, quarta, quinta, sexta, nada. Mas quando ele vai a 7ª vez, ele vê o sinal. E quando ele vê o sinal, ele fala com Elias. Elias dá ordem de falar com Acabe, e eles então vão embora. E o anjo do Senhor, a mão do Senhor, estava sobre Elias. A bênção está no último passo. A perseverança até o fim, ela é necessária. Um outro caso nós encontramos no 2º livro de Reis, no capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Ali já era no tempo de Eliseu. Eliseu era o profeta e tinha lá os filhos dos profetas que faziam parte daquela escola, e eles estavam ali. Um deles morreu, e a mulher deste homem, que era temente a Deus, era conhecido de Eliseu, ele morreu, e a mulher ficou somente com seus 2 filhos, e chegou o período de acertar algumas coisas, e a mulher não tinha o suficiente para pagar o que devia. Mas ela não reclamou do marido, que ele fez dívida e deixou dívida, não. Enquanto ele estava vivo, ele cumpriu com os compromissos dele. Mas em morrendo, a mulher ficou desprovida do seu marido e com 2 filhos, e os credores vieram e queriam levar os meninos como parte do pagamento. E ela então vai a Eliseu e conta para Eliseu essa história. E ela diz: tu sabes que meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então ela deu testemunho do marido, que ele era fiel, ele era temente a Deus, ele era leal ao profeta. E disse a Eliseu: e vieram os credores para levar meus teus filhos. E Eliseu então pergunta àquela mulher: o que é que eu hei de fazer? O que eu posso fazer para você? Declara-me o que é que você tem em casa. O que tem lá na tua casa? Então ela responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ela disse uma botija de azeite, Deus iluminou o profeta, e ele disse: então disse ele, vai
e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ou seja, sai pela rua e peça a todos que conhecer vasos vazios emprestados. E a mulher pegou aqueles vasos e ele disse, então depois que você pegar esses vasos, você entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. A mulher foi, os filhos foi, trouxeram bastante vasos, colocaram em casa, fecharam a porta e a mulher creu. A mulher confiou na palavra do homem de Deus. Ela disse que tinha só uma botija de azeite. E ele pediu que ela recolhesse muitos vasos e que derramasse o azeite nos vasos, até que todos eles ficassem cheios. Se aquela mulher ficasse olhando para aquela grande quantidade de vasos vazios que ela conseguiu com a sua vizinhança e com aquela botija de azeite que ela tinha, como analisar, como enxergar que este pouco de azeite poderia se multiplicar para encher aquela grande quantidade de vasos. Mas a mulher não duvidou. A mulher sabia com certeza que a palavra de Deus na boca do homem de Deus é a verdade. Então ela fez exatamente como o homem de Deus lhe orientou que fizesse. E ela entra ao quarto, fecha a porta e vai lá com os filhos. E ela pede, meu filho, traga um vaso. E ela com a botija na mão, ela vira a botija, enche o vaso. Vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o 10º, vem o 100º, sei lá quantos vasos ela tinha. E chegou o último vaso. Quando chega o último vaso, ela está despejando o azeite. E ela diz, traze-me mais um outro vaso. E os meninos dizem, mamãe, não tem mais vaso. Os vasos acabaram. E então o azeite parou. Só tem azeite enquanto tem vasilha para encher. Não tendo vasilhas, o azeite também para. Parou o azeite. O que a mulher fez? Deixou as coisas ali e voltou lá no homem de Deus. Quando ela volta no homem de Deus e vai conversar com ele, então ele diz para ela o seguinte, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Então veja, se a mulher não tivesse exercido fé para crer na palavra do homem de Deus, de que o azeite seria multiplicado, ela estaria com a porção de vasos vazios, uma botija de azeite e uma decepção muito grande na vida. E perderia, evidentemente, os seus filhos para os credores. Mas ela acreditou na palavra do homem de Deus e agiu de acordo com o que lhe foi dito. E por agir assim, não vendo nada, mas pegou o vaso vazio, pegou o vaso de azeite e o virou. E quando ela vira, o azeite vai descendo, 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 enche o vaso, enche todos os vasos e ela então ficou abastecida. Pagou o que devia, viveu do resto com os filhos e não teve mais nenhum problema para voltar ao homem de Deus e novamente falar da necessidade, porque Deus supriu toda a necessidade. A bênção está no último passo. Neste caso, a bênção estava até o último vaso. Quando ela chegou no último vaso, o azeite parou, já tinha o suficiente para viver. Neste mesmo livro de Reis, no capítulo 5, agora o 5º exemplo, nós vamos encontrar aqui sobre Naamã, capítulo 5 e o versículo de número 10. Havia lá na casa de Naamã uma menina de Israel que foi levada cativa e ela observava a lepra que dominava aquele homem
embora sendo um grande homem no reino, ele era o chefe do exército da Síria, ele era honrado, ele era valente, ele era um vencedor, mas ele sofria de lepra. E por conta disso, ele tinha dificuldades. E a menina, quando soube disto, ela disse: se o meu senhor estivesse lá em Israel, lá está o homem de Deus, ele o curaria. Foi isso que a menina falou. E quando ela falou esta palavra, a mulher de Naamã conversou com ele, se acertaram, fez todo o necessário, foi para um outro país, precisou de autorização do seu rei para ir a um outro país, a Israel, e lá procurar o profeta, o homem de Deus, Eliseu, o mesmo que tinha falado com a viúva. Mas aqui ela disse o seguinte: então disse, vai, envia uma carta ao rei. A menina disse: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E no versículo 10 diz: então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A ordem foi essa. Ele pensou que ia chegar lá por ser um grande, Eliseu ia sair, ia fazer uma comitiva e tanta coisa, tanto cerimonial para recebê-lo. Mas não, Eliseu nem fora saiu. Eliseu não precisou ouvir o que ele tinha a dizer. Deus já tinha revelado a Eliseu qual era o problema daquele homem. Então Eliseu diz ao seu moço: vai lá e diz a ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Ele quis questionar, porque lá na terra dele tinha outros rios que eram limpos. Mas a palavra do homem de Deus foi que fosse no Jordão. E um dos seus submissos fala a ele: se o homem de Deus tivesse falado uma coisa boa, o senhor não faria? Então faça o que o homem de Deus está mandando. E ele foi e deu mergulho. Primeiro mergulho, nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não aconteceu nada. Mergulhava, voltava, estava a mesma coisa. Mas ao 7º mergulho, que o profeta disse 7 vezes, né, dizendo para ele mergulhar, lavar-se 7 vezes no Jordão, e ele por 7 vezes se lavou no Jordão. Na 7ª e última vez, quando ele lava-se no Jordão, e ele olha para si, a sua pele está perfeita, nova, curado, liberto de uma vez por todas da lepra. Porque obedeceu a palavra do homem de Deus. A bênção está no último passo. A bênção estava no último mergulho, no último lavar de Naamã o seu corpo no Rio Jordão. E quando se levanta, levanta curado, purificado. Então este é o 5º exemplo da bênção, está no último passo. É preciso ir até o fim. Não se pode parar no meio do caminho. Não se pode voltar. Não se pode delongar. Tem que cumprir a determinação. Lembram no Novo Testamento daquela mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos ela sofria, lá em Lucas 8:44, ela sofria, gastou tudo que tinha, era uma mulher de posses, gastou tudo, ninguém pôde resolver o seu problema. Um dia ela foi despertada porque ela ouviu falar de Jesus e ela tomou uma decisão. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. E ela alimentou-se com essa convicção no seu coração. E ela saiu encaminhada. Por onde Jesus andava, sempre tinha multidão. A pessoa aperta daqui, aperta dali, aperta daquela. E a mulher enfraquecida não poderia estar entre a multidão. A sua condição não lhe dava essa permissão. Mas ela estava desejosa de receber a sua bênção,
que ela não disse a ninguém qual era a sua situação, e ela foi criando um jeito aqui, um jeito ali, uma forma de atravessar por aqui, e chegou até a orla dos vestidos de Jesus, e pelas costas ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. E quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, saiu virtude, e a hemorragia daquela mulher estancou na hora. Parou, de repente. Então Jesus pergunta, quem me tocou? Os discípulos até o ignoram. Mestre, a multidão te oprime, te aperta, e o senhor vai dizer quem me tocou? Todo mundo está tocando o senhor aí. Não, senhor. Estão me apertando, estão me oprimindo, estão me empurrando. Mas tocar é diferente. E alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus identificou que o milagre tinha acontecido. E quando ele olha, a mulher olha para Jesus, ela não pode se ocultar, e ela diz, fui eu, Senhor, quem te toquei. Perdoa-me. Ela tocou. E ela contou a Jesus qual era o seu problema. Jesus disse para ela, vai, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou liberta, ficou curada, recebeu de Deus a salvação. Voltou para casa alegre, feliz e radiante. Mas ela disse, se eu tocar. Para ela tocar na orla dos vestidos, ela teve que fazer um sacrifício muito grande, até chegar onde Jesus estava. E quem sabe no meio do caminho ela encontrou muitos obstáculos que impediam ela de avançar. Mas ela conseguiu abrir um caminho e chegou onde estava Jesus. A bênção está no último passo. Em sétimo lugar, nós encontramos o filho pródigo. Saiu de casa, pegou tudo que o pai tinha, lá em Lucas 15, 18, foi embora, achando que sabia como se resolver e se virar. Em pouco tempo, desfez de tudo que levou, não tinha amigos, não tinha prática de nada, não tinha recursos, foi associar-se a um criador de porcos, para se ele ao menos lhe desse de comer da comida dos porcos. Ele foi cuidar de porcos, mas ninguém lhe dava nada, e ele caiu em si e entendeu que ele tinha tomado uma decisão errada e precisava reconsiderar o seu caminho. E ele disse, na casa do meu pai muitos têm abundância, eu estou aqui perecendo de fome, e assim. Então ele disse, vou fazer uma coisa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como nos teus jornaleiros. Tomou a decisão e levantou-se. E foi em direção ao pai. Quando ele vai, o pai vem ao encontro, o recebe, o abraça, faz um banquete, restaura o filho. Mas estava no último passo. E disse, levantar-me-ei. Agora ele precisava levantar e caminhar de volta para a casa do pai. E assim aconteceu. Ele foi restaurado na família. A bênção está no último passo. Deus adverte-nos através do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Ele diz o seguinte, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então a bênção de Deus está no fim. Não podemos desanimar enquanto não recebamos a bênção de Deus. Precisamos perseverar, continuar crendo, confiando, mesmo que as circunstâncias dê a entender o contrário. Mas se nós temos uma segurança na promessa de Deus para a nossa vida, nós precisamos manter-nos firmes, convictos de que a bênção de Deus vai chegar para nós na hora certa, no momento certo, no último passo. Quando chegar a hora, Deus intervém. Deus abre meios e caminhos.
e faz com que a bênção dele cheguem à nossa vida. E nós nos regozijamos e nos alegramos na presença do Senhor quando tomamos posse daquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Então estão aqui estes exemplos. Os judeus, para atravessarem, irem de fronte de Jericó, precisou que Deus intervisse no Jordão. Mas precisou que os sacerdotes colocassem a planta dos pés nas águas. Era o último passo. E ali Deus abriu o Jordão. Com Abraão, Deus pediu seu filho. E ele o levou e fez todo o trabalho necessário. E foi até o último momento, quando levantou o cutelo para imolá-lo. E Deus o impediu e livrou a Isaque. A viúva que estava com medo de perder os seus filhos, quando o homem de Deus fala a estratégia como ela tem que fazer, ela pega os vasos, pega a botija e vai derramando azeite, os vasos vão se enchendo e ela paga a dívida e vive do resto para o sustento dela e dos seus filhos. Quando Naamã ouviu da menina, deu atenção e foi lá em Samaria, e o homem de Deus disse para ele banhar-se 7 vezes, e ele banhou-se 7 vezes no Jordão, ele foi curado da lepra. Quando a mulher do fluxo de sangue decidiu, se eu tão somente tocar, ficarei curada, ela atravessou um caminho difícil, mas chegou aonde estava Jesus, e ao tocar na orla de Jesus, ela foi curada. O filho pródigo, quando caiu em si, reconheceu o seu estado de miséria, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantou-se e foi. E quando estava ao longe, o pai o reconheceu, correu, o abraçou e o beijou. E o restaurou na família. Ele foi restaurado à condição de filho. Qual é a bênção que falta para a sua vida? Qual é a promessa de Deus que falta cumprir no seu viver? Você está cumprindo com a orientação de Deus? Você está acreditando? Você está crendo? Você está sendo alimentado com a fé? Você está fortalecendo a fé, dando glória a Deus? Siga firme. A vitória virá no momento certo. A bênção de Deus chegará no último passo, no último instante, na última hora, no último segundo que está determinado por Deus para alcançar e abençoar a minha e a sua vida. Vivamos com fé, animados e encorajados, resolutos e decididos a continuarmos crendo até o fim e com certeza tomaremos posse da bênção de Deus para a nossa vida. Que Deus possa, através de Jesus Cristo, abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.